crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de aula. Hoje nosso componente curricular é a língua portuguesa e nós também temos atividade avaliativa, certo? Então vamos acompanhando a leitura da data aqui junto com a prof e vocês já podem ir pegando o caderno de vocês, anotando a data de hoje também. Então vamos lá? Rio Negro, né? Rio Negro está escrito com letra maiúscula, né? Na primeira letra, a letra inicial, porque é um substantivo próprio. Lembrando que substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas, né? Quadro, giz, é substantivo comum. E nome próprios, que são os nomes de pessoas, de estados e municípios, que a gente chama de nome próprio, que ninguém pode mudar, a gente chama de substantivo próprio. Então a gente faz com letra maiúscula. Não importa se é no início, no meio ou no final de uma frase. Então, Rio Negro, 28 de outubro de 2021. E que dia da semana é hoje? Quem é que sabe que dia da semana é hoje? Ontem foi quarta-feira. Amanhã será sexta-feira. Hoje, então, é quinta-feira. Parabéns para quem respondeu, ó. Quinta-feira. Então, hoje é quinta-feira. Vamos decompor aqui o número 28 dentro do material dourado? Ó, dezena e unidade. Então, aqui nós temos 8 unidades. 8 unidades e temos aqui, ó, 2 barrinhas para representar 2 dezenas. E outubro, nós estamos no 10º mês. Hoje é o último dia de aula, né, do mês de outubro, porque novembro tá aí. Semana que vem já é mês de novembro, passa tão rápido, né, crianças? Então, a prof fez aqui o mesmo livrinho, a mesma história lá que vocês têm na apostila de vocês, que é lá na página 22 da apostila de vocês. Vamos acompanhando a leitura aqui junto com a prof. O burrinho medroso. Tico, olha só, Tico é o nome, então a gente coloca com letra maiúscula. Mas mesmo se não fosse um nome aqui, a gente usaria a letra maiúscula porque está no início de uma frase. Tico era um burrinho muito medroso, mas dizia que não tinha medo de nada. Um dia, seu amigo Teteco colocou um lençol branco na cabeça e ficou atrás do barranco esperando Tico passar. Quando Tico passou, ele fez bu! Tico levou um susto tão grande que saiu em disparada. Estão vendo, crianças? Então, vocês vão responder as questões que tem lá na apostila de vocês. Vocês podem ver até ali, a prof tem aqui no cantinho o texto que está lá no livro de vocês. Acompanha ali, é o mesmo texto que a prof copiou, transcreveu ali para o quadro, né? Que fala aqui do título, o burrinho medroso, ele está em negrito. Agora vamos aqui para as perguntas. A número 1 diz assim, qual é o título do texto? O título do texto é o nome lá da história. Então, tá facinho, moleza essa atividade avaliativa. Quem é o personagem principal da história? Quem que é o personagem principal que já tá ali o nome no início do texto? Quem deu um susto em Tico? Quem será que deu um susto no Tico? Quem é que lembra? Saiu em disparada, quer dizer, quando a gente fala assim, meu Deus, ele saiu em disparada depois do susto. O que quer dizer? Saiu correndo?
Saiu andando ou saiu gritando? Quando a gente usa essa expressão. Daí tem na número 5 aqui, olha só, vocês vão acompanhando. No texto tem 4 palavras com R intercalando. Olha lá a letrinha R. Vamos fazer o som da letrinha R? Dentro da boquinha, a letrinha R, ó. Então a letrinha R intercalando nas palavras. Vejam um exemplo. Ali nós temos o exemplo que está escrita a palavrinha prato. Que tem... O prof vai destacar aqui a letra R. Ó. Prato. Então aqui que a gente quer dizer, que a gente está se referindo, que está intercalando. Se eu tirar a letra R, vamos tirar a letra R e vamos escrever essa palavrinha, ó. Que palavrinha aqui? Opa, aqui é um O. Que palavrinha que fica? Prato, pato. Estão vendo? Olha assim, ó. Uma letrinha faz toda a diferença na palavra, né? Então ali tem 4 palavrinhas intercalando no meio ali das sílabas. Então vocês vão ver essas palavrinhas escrevendo ali embaixo. E na número 6 aqui, ó. Quantos parágrafos tem esse texto? O que é parágrafo? É toda vez que eu dou um espaço. Olha só. Certo? Esses são os parágrafos. Você copia a fala de Teco com a letra cursiva. Qual que é a fala de Teco aqui no texto? Qual que é a fala dele? Então vocês vão copiar em letra cursiva. Aqui a prof transcreveu em letra cursiva. Vocês podem dar um pause aí no vídeo, podem reler aqui o texto, pedir ajuda de algum adulto e tentar encontrar, porque essa atividade é avaliativa, então a prof não pode dar todas as respostas. Na número 8, onde Teteco ficou escondido? Teteco é amigo de Tico. Onde que ele ficou escondido? Diz ali no texto também, eu acho que vocês vão saber. Número 9. Você acha certo assustar alguém que tem medo? Na opinião de vocês, o que vocês acham? Vocês acham certo? Eu não acho legal. Se a gente tem medo de alguma coisa, a gente não ia querer levar um susto daquilo que a gente tem mais medo. Então não é legal, a prof não acha legal. Mas vocês, o que vocês acham? Às vezes pode parecer engraçado, né? Mas o susto pode às vezes dar problemas sérios na pessoa que levou o susto. Número 10. Escreva do que você tem medo. Conte alguma coisa que aconteceu com você. Aquilo que a prof sempre fala para os alunos da prof. Tem aquele aluno que diz, eu não tenho medo de nada, porque isso, porque aquilo. Sabe aqui, ó, aqui na história, até quando a prof estava fazendo a leitura, eu estava lembrando dessas situações que acontecem lá dentro da sala de aula. Tico era um burrinho muito medroso, mas ele dizia que não tinha medo de nada. Eu acho que a pessoa que diz assim, que não tem medo de nada, é porque ela já está tendo medo de dizer do que ela tem medo. Então, assim, a gente sempre tem um medo de alguma coisa. E é normal a gente sentir o medo, né? Todos nós temos medo de alguma coisa. Então, não é errado a gente falar o que a gente sente, né? Então, a gente sempre tem que falar o que a gente sente. Então, vocês vão colocar ali. Então, essa aqui, ó, é a nossa atividade avaliativa de hoje. Tá bem tranquila. A prof foi explicando, foi dando algumas dicas de respostas. Então ali eu acredito que vocês vão conseguir resolver na maior facilidade. Agora nós vamos lá para a nossa próxima aula. Então, crianças, agora continuando nossa aula com o ensino religioso, e a prof trouxe hoje como o tema respeito. Respeito. Tanto é que a prof colocou aqui, que é um dos nossos direitos, né? Direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. As pessoas em si, elas são umas diferentes das outras. Ou seja, fisicamente, ou seja, emocionalmente, financeiramente. Nós somos um diferente dos outros, mas nós precisamos respeitar as diferenças.
A gente precisa ter o respeito. Se eu tenho uma opinião, se eu penso, se eu acredito numa coisa, pois bem, legal, eu acredito. E se o outro acredita em outra coisa diferente da minha opinião, o que eu preciso fazer? Respeitar a opinião do outro, porque nós somos livres para acreditar naquilo que a gente quer ou naquilo com que a gente foi educado dentro da nossa sociedade ou dentro da nossa casa, pelos nossos pais. Então, a gente precisa ter sempre o nosso respeito, né? Legal, se você acredita nisso, pois bem, legal que você acredita. Então, eu também acredito nisso, ou eu acredito em outra coisa diferente, a gente precisa sempre ter o respeito. De lá na página 23 da apostila de vocês, tem uma atividade, né, que vocês precisam cobrir os pontinhos, tem umas crianças, uma diferente da outra, e um mundo ali no meio. Então, vocês vão colorir bem bonito essa atividade e vão acompanhar aqui a leitura com a prof. Ó, Viva a diferença! Começa assim o título, ó. Todos os dias convivemos com pessoas diferentes de nós mesmos. Alguns são mais velhas e outras são mais novas. Então a gente precisa respeitar. Os mais velhos, por exemplo, eles têm uma maneira diferente muitas vezes de pensar, eles têm o ritmo deles e a gente precisa ter respeito, ter empatia, ter paciência, né? Porque a gente é mais novo, às vezes a gente consegue fazer alguma coisa assim no dia a dia mais rápido. E uma pessoa mais de idade, às vezes ela não tem essa mesma agilidade. Ela vai fazer a mesma coisa, mas de uma forma mais lenta talvez. Então a gente precisa respeitar o tempo dela. E é legal a gente ter essa convivência com pessoas diferentes, porque a gente acaba aprendendo muito uma com as outras. Sempre alguém tem alguma coisa para nos ensinar. Daí vamos continuando aqui no texto, ó. Existem pessoas muito ricas e outras pessoas mais pobres. Pessoas de raças diferentes e de crenças diferentes. Então tem pessoas mais ricas, tem pessoas mais pobres, tem pessoas então sim de diferentes. E a gente precisa ter o respeito com todas elas, tratar elas todas da mesma forma, porque todos nós merecemos respeito. E as diferentes crenças, cada um acredita naquilo que foi educado, como a prof já falou, né? Normalmente lá na nossa casa a gente acredita naquilo que os nossos pais acreditam. Então eles vão passando pra gente, a gente vai crescendo e às vezes o nosso amiguinho, alguém, o nosso vizinho, acredita em outra coisa, porque ele foi criado daquela forma. Então a gente precisa respeitar essa pessoa, porque ela é livre para ter uma opinião diferente da nossa. Daí ali finalizando, e com toda essa diferença, veja só, todo mundo é igual. Na verdade, perante a lei, nós devemos ser todos iguais, né? Sem distinção, ó, direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Agora o prof trouxe aqui também um livrinho, uma historinha bem legal que fala sobre ser diferente. Espero que vocês gostem. Venham acompanhar aqui a leitura com a prof no slide. A prof infelizmente também não tem todos os livros, assim, tem muitos livros legais. Alguns livros a prof vai adquirindo, vai encontrando em biblioteca ou em outros lugares. Mas esse livro a prof não tem ele físico. Mas a prof trouxe aqui para vocês para contar através dos slides. Vamos lá então acompanhar a leitura junto com a prof? Então vamos lá. Elmer, o elefante xadrez. Essa história é muito legal. Espero que vocês gostem, porque a prof gosta bastante. Era uma vez uma manada de elefantes. Elefantes jovens, elefantes velhos, elefantes altos, gordos ou magros. Elefantes de um jeito ou de outro. Elefantes assim ou assado. Todos diferentes, mas todos alegres e todos da mesma cor. Todos menos Elmer. Olha só. Elmer era diferente. Elmer era xadrez. Elmer era amarelo, alaranjado, vermelho, cor-de-rosa, roxo, azul, verde, preto e branco. Elmer não era cor de elefante. Era Elmer que mantinha os elefantes alegres. Às vezes ele pregava peça nos outros elefantes. Às vezes eles pregavam peças em Elmer. Mas quando havia um sorriso,
por menor que fosse, geralmente era provocado por Elmer. Certa noite, Elmer não conseguia dormir de tanto pensar, e o pensamento que ele estava pensando era que estava cansado de ser diferente. Onde já se viu um elefante xadrez? Ele pensou. Não é para menos que eles caçoavam de mim. De manhã, antes que os outros estivessem completamente acordados, Elmer foi embora, pé ante pé, sem ninguém perceber. Caminhando pela floresta, Elmer encontrou outros animais. Todos diziam, bom dia, Elmer. Elmer sorria e dizia, bom dia. Depois de muito andar, Elmer encontrou o que estava procurando, um grande arbusto. Um grande arbusto carregado de frutinhas. Um grande arbusto carregado de frutinhas cor de elefante. Elmer agarrou o arbusto e chacoalhou para as frutinhas caírem no chão. Quando o chão se cobriu de frutinhas, Elmer se deitou e rolou de frente para trás, de um lado para o outro, várias vezes. Depois ele pegou cachos de frutinhas e esfregou no corpo todo, cobrindo-se inteirinho com o suco delas, até não sobrar nenhum pedacinho amarelo, alaranjado, vermelho, cor-de-rosa, roxo, azul, verde, preto ou branco. No fim, Elmer estava igual a qualquer outro elefante. Depois, Elmer saiu andando de volta para a manada. No caminho, passou de novo pelos outros animais. Desta vez, todos diziam, bom dia, elefante. E Elmer sorria, dizendo, bom dia, feliz por não estar sendo reconhecido. Ele estava igualzinho a todos os outros elefantes. Quando Elmer reencontrou os outros elefantes, estavam todos parados, muito quietos. Nenhum deles reparou em Elmer, enquanto ele ia andando para o meio da manada. Depois de algum tempo, Elmer sentiu que havia alguma coisa errada. Mas o quê? Olhou à sua volta, a mesma floresta de sempre, o mesmo céu azul de sempre, a mesma nuvem escura de sempre que passava de tempos em tempos. E, finalmente, os mesmos elefantes de sempre. Elmer olhou para trás, para eles. Os elefantes continuavam totalmente quietos. Elmer nunca os tinha visto tão sérios. Quanto mais olhava para aqueles elefantes sérios, silenciosos, parados e quietos. Mas ele tinha vontade de rir. Finalmente não aguentou, mas levantou a tromba e com toda a força de sua voz gritou: "Bu!" Os elefantes deram um pulo e caíram para todos os lados surpresos. "Caramba, o que foi isso?" eles disseram. Foi então que viram Elmer rindo às gargalhadas. "Elmer!" disseram eles. "Só pode ser o Elmer!" E os outros elefantes começaram a rir também, como nunca tinham rido na vida. Com as risadas, as nuvens escuras rebentou, e quando a chuva caiu em Elmer, seu xadrez foi aparecendo de novo. Os elefantes continuavam a rir, enquanto a água da chuva fazia Elmer voltar ao normal. "Oh, Elmer", disse um velho elefante ofegante, "você já nos pregou boas peças, mas essa foi a mais engraçada de todas. Não demorou muito para você mostrar suas cores verdadeiras. Precisamos comemorar essa data todos os anos", disse um outro. "Vai ser o dia de Elmer."
todos os elefantes terão de pintar de cores diferentes. E Elmer vai se pintar de cor de elefante. E exatamente isso que os elefantes fazem. Num certo dia do ano, todos se pintam e saem em desfile. Nesse dia, se você vir um elefante cor de elefante, pode ter certeza de que é o Elmer. Olha só, todos os elefantes, um diferente do outro, tudo colorido. Então, crianças, às vezes a gente faz como o Elmer, a gente tenta disfarçar quem a gente é e a gente acaba sendo infeliz com aquilo. Então, independente do que você sente, do que você acha, a gente tem que acreditar na gente, a gente precisa respeitar os outros, mas nunca deixar a nossa verdadeira essência morrer. A gente tem que ser o que é sempre. E vejam só, Elmer era diferente, ele era um elefante colorido. E quando ele passou a ser igual aos outros, ninguém notava a sua presença. E ele era que fazia a diversão, que fazia todos os elefantes serem realmente felizes. Espero, criança, que vocês tenham gostado da atividade de hoje. Podem colorir bem linda essa atividade, bem bonito, tá certo? E a semana que vem teremos mais aulas. E até mais e um ótimo final de semana.